Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje vamos conversar com a Aline Terra. A Aline é representante da Select English no Brasil e vai contar para a gente sobre os novos programas que estão chegando para 2026. Não perca, é com você, Aline. Obrigada, Ju. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho como é que funciona o Summer Camp da Select English, junto com os novos cursos que a gente está tendo para 2026, tá bom? Vamos lá. A Select English oferece cursos de intercâmbio durante o verão europeu, né? Então, nós temos intercâmbios de a partir de 10 anos e infinita idade no fim, porém, o que a gente vai conversar hoje, vamos focar nos intercâmbios de 13 a 17 anos, ok? Lembrando que a partir de 14 anos pode ficar em homestay, em casa de família, os de 13 anos podem se direcionar para a residência estudantil. Os nossos cursos no ano de 2026, eles vão rolar entre 28 de junho até 15 de agosto, tá? Destes cursos que eu vou estar falando com vocês, que são os Cambridge Juniors, é o nome dos cursos. Ali no slide, vocês conseguem ver que a gente teve o ano passado 34 nacionalidades, onde o Brasil não aparece, porque a gente teve 2 alunos brasileiros só. Então, o lado bom disso é que não tem tanto brasileiro na escola. Isso é um ponto muito positivo para os brasileiros que vão para lá, que vão ter consciência de não vão estar com um monte de brasileiro, não vão precisar falar o português, e sim vão aprender o idioma e treinar o inglês durante todo o período do seu intercâmbio. Bom, então começamos com o Cambridge Juniors, tá? O Cambridge Juniors é um programa da Select English, tem há mais de 32 anos esse programa. É um programa que faz muito sucesso durante o verão, os alunos é super aceito, né? Ele acontece na cidade de Cambridge. Essa escola que vocês estão vendo ali embaixo é a escola, nós temos 2 prédios dessa escola, então é essa, e do lado, depois da árvore, tem mais um prédio, assim, que é toda a escola St. Andrews, que é com a Select English, né? Lá tem a fotinho de cima que vocês conseguem ver. Onde tem essa foto com todos é o pátio da escola, que é onde tem parte para vocês fazerem esporte, depois tem a parte de common room. Então, é uma escola que fica localizada bem no centro de Cambridge, na rua da estação do trem, caminhando até o meio do centrão, assim, de Cambridge, dá em torno de 10 minutos. Então, é super bem posicionada, super bem acessível à escola, tanto quanto ir para as localidades, a gente chama de walking distance, né? Então, consegue ir caminhando para esses locais para se direcionar, caso queiram ir no centro de Cambridge fazer alguma coisa. Então, é uma escola super bem localizada, tá? A escola tem tudo, são 16 salas de aula, junto com um grande jardim. Aí temos também, do lado, na outra escola, no mesmo prédio, do lado, tem um lugar para jogar futebol. Então, a escola é equipada com tudo que o aluno precisa para estar lá e sentir vontade, se sentir em casa durante esse período que fica conosco. As acomodações. Como é que funcionam as acomodações em Cambridge Juniors? Nós temos 2 tipos de acomodações, que são casa de família e residência estudantil. Vou começar com a casa de família. A Select, nós não trabalhamos com terceiros para escolher a casa de família. Então, minha colega, que chama Olivia, ela procura todas as casas de família, por exemplo, nessa época do ano, onde ela está contratando todas as casas de família, visita, pega toda a documentação, e aí a gente tem para oferecer para o nosso aluno que vai ir durante o verão, ou até grupos que vão durante o inverno. Então, como é que funciona? Essa casa de família, quando vocês vão fazer o registro com a Colin, por exemplo, vocês vão fazer o registro, vão dizer, eu gostaria de uma casa de família que tem cachorro ou que não tem, ou, né? E aí a gente tenta encaixar o melhor que a gente tiver com o perfil desse aluno, tá? Então, nas casas de família, são localizadas em Cambridge, não é localizada em nenhuma village próximo de Cambridge, todas ficam em Cambridge, porém podem ficar até 5 quilômetros de distância. Isso faz com que o aluno utilize um ônibus para ir até a escola, e esse ônibus, dependendo do trânsito, pode levar de 30 a 45 minutos, tá? Os quartos nas casas de família são quartos duplos, porque a gente precisa que esse aluno esteja sempre acompanhado de alguém, então a gente faz um mix de nacionalidades, a não ser que o aluno queira viajar com um amigo e ficar junto com esse amigo, senão a gente faz um mix de nacionalidade, esse aluno vai estar indo e voltando para a escola todos os dias com esse colega que vai estar dentro da casa junto com ele.
Podem ser quartos triplos, caso o aluno tenha essa escolha, porque às vezes estão viajando 3 amigos juntos, mas caso não está viajando com nenhum amigo ou não queira ficar com nenhum amigo, a Select vai fazer o mix de nacionalidades, que para nós é super importante, pelo fato do aluno ir para lá para falar inglês. Quanto mais contato com pessoas de outra nacionalidade tiver, mais inglês vai falar, tá? Café da manhã e janta são servidos na casa de família. Lembrando que as casas de famílias de Cambridge é uma cidade multicultural, então vocês vão ter casas de família que é um indiano casado com um britânico, um italiano casado com um britânico, 2 britânicos, 2 indianos, todos vão falar inglês, todos vão trazer toda a cultura britânica, porque já estão lá há mais de 20 anos, mas pode acontecer desse mix multicultural dentro da casa, ok? Após isso, nós temos as residências estudantis, então é uma segunda opção, né, ou primeira, é a opção que vocês escolham, né, o caso de família é a residência estudantil. A residência estudantil, como vocês conseguem ver ali no mapa, é onde mais ou menos ficam as residências. A gente tem as 2 escolas nossas ali, o nome, né, então aqui vocês vão estar estudando aí na Station Road, ali onde está o mouse, né, daí diz ali Select English, e as nossas residências estudantis, elas são todas por aqui, onde estão essas casinhas, e uma que temos, que a gente chama que ela é um pouquinho mais afastada, que é 25 minutos caminhando da escola, é essa daqui, que chama Confound, ok? Então, essas residências estudantis, elas ficam de 10 a 25 minutos caminhando da escola, então o aluno não precisa utilizar um transporte público, tá? Ela tem os staffs da Select dentro da residência estudantil durante todo o período. São 8 semanas de summer camp. Claro que o aluno vai e faz 2, outro quer fazer 3, outro quer fazer 4, o mínimo são 2 semanas. Mas essas 8 semanas, alguém da Select fica dentro dessas residências, tá? As residências não são nossas, são residências da universidade. Porém, durante o verão, elas são nossas porque a gente aluga deles, porque os alunos saíram e entram os nossos alunos para as residências estudantis. Café da manhã e janta são feitos na residência, são servidos na residência estudantil. Também a gente preza pelo mix de nacionalidade. Então, esse aluno, ele pode ficar em quarto duplo ou single, ou individual. Se for quarto duplo, a mesma coisa que casa de família. Vai ser mix de nacionalidade. Dentro das residências, a gente separa por gênero. Então, ou separa andar por gênero, ou prédio por gênero. Então, sempre é separado, tá? Todas têm Wi-Fi, common room, para os alunos passarem um tempo juntos, lavanderia uma vez por semana, na casa de família também tem lavanderia uma vez por semana, e na residência, toda lençol, toalhas, tudo isso é dado para o aluno não precisa levar nada disso, tá? Então, essas são as 2 opções de acomodação que vocês têm em Cambridge durante o nosso verão. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona o estudo dentro da escola, né? O primeiro dia vocês vão chegar, vocês chegam no país no domingo e começam as aulas na segunda-feira. O primeiro dia que vocês vão chegar na escola, vocês vão fazer um level test, então um teste de nível de inglês, para saber qual que é o nível de inglês de vocês. Vão fazer esse level test, depois serão encaminhados. Claro, terão as boas-vindas da escola, vão explicar onde fica cada lugar da escola e tal, vão para o level test, depois vão ser encaminhados cada um para a sua respectiva turma, tá? São um máximo de 14 estudantes por sala de aula, não mais do que 14. São 20 horas semanais de inglês, então como é que funciona? A primeira semana, 15 horas pela manhã, as aulas começam 9h30 da manhã, então, tomou café da manhã na acomodação, foi para a escola, teve o período da manhã de aula, almoço na escola, depois desse almoço, tem mais 45 minutos de aula, que essa aula, na primeira semana, ela vai falar sobre, essas horas vão falar sobre projeto. Então, vocês vão fazer um projeto em grupo, esse projeto pode ser via Instagram, daí depende do que o professor vai trazer para vocês, mas é um projeto de aprendizado. Então, vão fazer um projeto juntos, que no final dessa semana vocês vão apresentar esse projeto, e na próxima semana, que é na segunda semana, são a mesma coisa, 15 horas de aulas semanais pela manhã, mais 5 de tarde. Essas 5 de tarde a gente faz aulas de drama, então é teatro, artes, que também será apresentado na última sexta-feira, antes de vocês, né, no próximo sábado, irem embora. Então, nós temos níveis desde o A1 até o C2, que seria, então, desde o iniciante até o avançado.
nossos professores são todos qualificados com CELTA Delta, que são as melhores qualificações para professores de inglês, e eles estão preparados para receber o aluno de qualquer nível de inglês que o aluno venha ter, tá? Mix de nacionalidades, de novo, aparece, né? O mix de nacionalidades nas salas de aula também. A gente preza muito por isso, tá? Quando termina o programa, a gente dá um certificado no nível que terminou, com o nomezinho, então isso pode ser levado, inclusive colocado num currículo futuramente. O nosso foco é expandir vocabulário, é ter esse contato com a gramática, palavras novas, vocabulários novos, a parte gramatical. Então, o nosso foco é focar no idioma de uma forma de aprendizado e também aprender se divertindo, né? Então, temos bastante essa questão do foco, até porque de tarde vocês têm atividades, tanto tarde quanto de noite, que também é tudo em inglês, é tudo focando no aprendizado junto com os nossos staffs. Aqui viemos, então, vamos trazer um pouco dos programas que a gente tem dentro do inglês do Cambridge Juniors, né? Então, temos o Cambridge Junior regular, que eu costumo chamar, então, que é o nosso Cambridge Juniors, que é sem alguma outra extensão do programa em conjunto. Então, seria as aulas de inglês de manhã, as atividades de tarde e as atividades de noite. Porém, dentro disso, a gente tem aluno, por exemplo, que gosta muito de futebol. Então, o que nós temos? Temos os nossos programas estendidos. Quando eu falo extensão, ele não é por mais tempo, é o mesmo período, porém vai fazer algumas atividades diferentes. Por exemplo, inglês mais futebol. Vem um coach que é qualificado, né, pelo futebol para dar essas aulas de futebol para os alunos. Então, são 14 horas de sessão por curso, então são 14 horas por semana. Tem, às vezes, a gente divide 7 e 7, mas às vezes uma semana a gente faz 8, na outra a gente faz 6, porque vai depender muito do clima. A Inglaterra, a gente tem, apesar de ser verão, pode ter muita chuva, então eles vão adaptando na semana, como que vai ser a semana, para adaptar nos melhores dias para fazer os jogos. Quando está muito quente também, apesar que para nós o muito quente nem é tão quente quando está quente lá para eles, quando é muito quente, eles não fazem as aulas, porque eles têm, né, respeito ao sol, aquela questão toda, eles trocam as datas, mas vocês vão ter 14 horas de aula, de sessão de futebol, sendo que, geralmente, na última aula, fazem tipo um campeonato entre os estudantes, e se não tem número suficiente para fazer um campeonato entre todos os estudantes, eles convidam alguém e algum time vem fazer junto com vocês esse campeonato. Então, é muito legal para quem quer aprender um pouco de futebol, quem quer se divertir junto com o futebol, né? Não precisa ter um nível avançado de futebol, pode ser iniciante, pode só gostar do esporte e fazer sem problema algum. O que esse aluno... depois eu vou mostrar para vocês as atividades de tarde e de noite, de atividades culturais que vocês têm. Alguns desses treinos, o futebol não acontece de manhã, porque de manhã tem as aulas, então, ele vai acontecer sempre pelas tardes. Então, alguma atividade da tarde, esse aluno não vai fazer, porque vai estar treinando o futebol, tá? Aprende tudo no futebol, mais parte, não tanto teórica, né? Então, mais parte prática, que vai estar fazendo lá o seu curso de futebol. É muito bem aceito, o pessoal gosta muito do futebol, então, eu espero que, para vocês que tenham interesse, gostem para fazer o English plus Football. Bom, depois nós temos o English Plus Science, que acontece na escola. Nós temos na escola, a gente tem um laboratório, né, no topo da escola. Então, ele traz um pouquinho o English Plus Science naquelas horas, quando que ele é dado, tá? São 10 horas de inglês pela manhã e 10 horas de ciência por semana também, né? Então, 10 horas de manhã de inglês e 10 horas de ciência por semana. Então, aquelas 20 horas de aulas de inglês fica dividido. O aluno primeiro aprende uma parte um pouco teórica, para depois ir para o laboratório para aprender, tá? Então, dentro dessa semana, ele vai estar aprendendo um pouco de teoria e um pouco de laboratório também. É para quem tem um interesse maior em ciências, né, em laboratorial. Aqui a gente pede que o aluno tenha um pré-intermediário de inglês,
pelo fato de que vem alguma teoria aí, vem algumas práticas que devem ser feitas, que talvez para o inglês seja um pouquinho mais entendível, né, um pouquinho mais aceito e que consiga se defender um pouco mais no idioma. E aí a mesma coisa, né? Algumas atividades pela tarde, esse aluno vai estar perdendo, porque vai estar fazendo as aulas de ciência, porém não são muitas, porque como aqui a gente divide de 10 horas de inglês e 10 horas de ciência, então esse aluno ele vai ficar às 10 horas da manhã no inglês e depois algumas tardes na parte de ciência e laboratório, tá? Bom, e agora a gente apresenta um curso novo, né, que é o English Plus Coding, que seria codificação para nós. É um curso novo que a gente está lançando esse ano, né? Então, é um curso que vem tendo muita procura durante o ano de 2025, né, 24, 25 para o verão de 2025, a gente teve muita procura por ele, então a gente se preparou para conseguir receber os alunos para 2026 para fazer o curso de inglês mais codificação, tá? Esse aluno, a gente pede também para ele ter um nível de inglês um pré-intermediário, intermediário, pelo simples fato que vai trazer alguma parte, né, de codificação, né, parte de teoria, um inglês um pouquinho mais robusto, então por isso que a gente pede para esse aluno ter um pouquinho, pelo menos um nível de inglês não iniciante, talvez vai se sentir perdido em sala de aula, não que não possa fazer, mas aí a gente explica que quem tem um nível iniciante pode se sentir um pouco perdido dentro da sala de aula, do que eles vão acabar passando para vocês, né? A ideia é trabalhar com os Raspberry Pi, que seriam esses placas que eles chamam, né, de codificação para ensinar o aluno, então vai ser bem específico na parte de codificação. Eu acredito que para quem tem um pouco de conhecimento, ou nada de conhecimento, mas tem muito interesse, é um curso muito bom, porque vai dar toda uma base, claro que não vai sair, né, com doutorado em codificação, mas vai conseguir ter uma base, pelo menos chamar a atenção, querer o conhecimento, e daqui a pouco procurar um conhecimento um pouco melhor e maior dentro né, de codificação, já que é uma área tão atualizada hoje em dia, que está tanto no mercado de trabalho, então eu acredito que seja muito bom para ter curricular para esse aluno, e que o aluno tenha interesse, né? O codificação acontece similar com o de ciência, então são 10 horas de inglês durante a manhã, tá? Semanal, né? E 10 horas de coding por semana de tarde. Então, vai pegar um pouquinho ali alguma atividade da tarde, mas a maioria não, porque pegaria aquelas horinhas que seria, que o aluno que vai fazer 20 horas vai estudar de tarde, vai estar fazendo a codificação em vez de estar fazendo o inglês, tá? Vai fazer o inglês de manhã e a codificação de tarde. Esses programas, eles são oferecidos de 5 de julho a 1º de agosto, então, dentro dessas datas, o aluno pode escolher qual data fica melhor para iniciar conosco, sendo que sempre lembrando que os nossos programas são de, no mínimo, 2 semanas, tá? E aí pode fazer 2, 4, aí vai depender, né, o interesse do aluno de quanto tempo quer ficar conosco na Inglaterra. Em cima desses 3 que a gente tem, temos mais 2 cursos novos. Então, temos o Inglês Plus Tênis, para quem tem interesse em tênis, né? Hoje em dia, o pessoal está usando também bastante tênis ou pádel, né? Lá a primeira cancha de pádel foi aberta agora há pouco, então não está tão em alta, mas o tênis sim é um esporte que eles utilizam muitíssimo, o britânico joga muito tênis. Então, qual que é a ideia desse programa? Inglês mais tênis. Vai ter as aulas de inglês durante a semana e 8 horas de sessão de tênis durante o curso. Então, são 4 e 4, ou, de novo, dependendo do clima, porque como o tênis é em área aberta, a gente pode colocar, sei lá, 5 horas numa semana, 3 em outra, aí vai depender, tá? É um máximo de 6 estudantes por grupo, então, daqui a pouco vai ter mais aluno fazendo, mas vocês vão jogar juntos, vai ser máximo de 6 estudantes por grupo. O instrutor é qualificado, nossos instrutores são todos qualificados, né, para dar essas aulas, e também funciona do dia 5 de julho ao dia 1º de agosto, tá? São feitos nas quadras de tênis em Cambridge mesmo, então esse aluno vai, se direciona até a quadra de tênis, é super pertinho da escola, então geralmente eles vão caminhando, tá bom? E depois temos o Inglês Plus Golfe, para o pessoal que tem interesse em golfe, também a gente oferece com os nossos professores qualificados, né,
para dar aula de golfe. Eles sabem que vão estar dando aula de golfe para adolescentes que estão vindo para aprender o idioma, então eles vão utilizar uma gramática, uma parte mais fácil, mas eles vão estar dando aula de golfe. Aqui não precisa de nível de inglês, pode ser desde o iniciante até o avançado para fazer aula. Tá? Então, é oportunidade para desenvolver as táticas do golfe, para aprender, né? E para quem tem curiosidade do esporte, ou para quem já faz esse esporte, é muito legal de ter essa experiência. São utilizados quadras de golfe que ficam próximos a Cambridge, fica dentro da cidade, mas um pouquinho mais afastado, mas fica dentro da cidade. O aluno é pego por um táxi na escola ou por uma van, vai depender do número de alunos que a gente tem, e aí é levado para esse clube para fazer as aulas de golfe, e depois trazemos de volta esse aluno para a escola, ok? Esse curso também acontece de 5 de julho a 1º de agosto. Como que funciona os social programs da Select English, tá? Todo aluno que ele vai estudar o inglês, né, vai com o foco no aprendizado do inglês, porém a gente entende que esse aluno também, ele aprende o idioma de uma forma se divertindo também, né, então tem o foco em sala de aula, que é uma sala de aula de aulas de inglês, né, onde vai ter a parte escrita, a parte de audição, porém, fora de sala de aula, esse aluno também está sendo acompanhado pelos nossos staffs e alguns professores, vão estar aprendendo o idioma, mas de uma forma divertida. Então, nós temos mais de 40 atividades para oferecer para esse aluno durante todo o período, né? Desde esporte, arte, vai fazer passeio histórico, cultural dentro da cidade de Cambridge, porque Cambridge é uma cidade muito histórica, né? Onde tem universidade, onde tem museus, então vai fazer essa parte histórica. Vai fazer evento social, então vai estar indo para uma disco, vai estar fazendo uma festa de boas-vindas, uma festa de despedidas, e a gente também tem as excursões. Então, a excursão, o aluno do Cambridge Juniors vai para Londres e para Bury St. Edmunds, ok? Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o programa social de Cambridge Juniors, ok? Então, temos de segunda a domingo o programa social. O primeiro dia, na segunda-feira, todo mundo vai fazer um walking tour, porque precisa entender onde está a escola, onde está o centro, como se movimenta, aquela parada de ônibus, onde é a residência, para ter uma ideia total da cidade. De noite, vai ter uma festa de boas-vindas na escola, né? Então, esse aluno, no primeiro dia, como é que vai ser? Levantou, tomou café da manhã na acomodação, foi para a escola, fez o level test, foi para sua sala de aula, almoçou na escola, teve mais um pouquinho de aula, depois vai para a atividade da tarde, né, que começa ali entre 14h45 às 16h30, esse é um horário estimado, às vezes pode ser um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, faz o walking tour, vai para a sua acomodação, janta, toma banho e volta para a escola, tem que estar lá às 7h30, para a festa de boas-vindas. Quando termina, 9h30 da noite, em Cambridge, no verão, ainda está dia, 9h30 da noite, esse aluno que está na residência estudantil, um staff acompanha até a residência estudantil, e o aluno que está em casa de família, o staff acompanha até a parada de ônibus, e o aluno, como vai estar sempre acompanhado de um outro aluno, pega o ônibus e vai junto. A cidade é super segura, nunca aconteceu nada, e a gente tem um maior cuidado, a casa de família, se o aluno não chega até algum horário, eles nos ligam, daí a gente liga para esse aluno, contata o aluno, então tem todo um certo cuidado, porque a gente lida com adolescentes e precisamos cuidar muito bem desses adolescentes que os pais confiaram na gente para mandar eles para Cambridge, né? Depois, durante os outros dias, a gente tem algumas atividades, então a gente sempre põe mais do que uma opção para esse aluno, tá? Por qual motivo? Porque às vezes o aluno não quer fazer um esporte no parque, não quer fazer um futebol, prefere visitar o King's College, que é um college da universidade. Então, como é que funciona? O staff passa para a sala de aula, mostra quais são as atividades da semana, e esse aluno vai se anotar na lista, que eles vão deixar nos quadros, em qual atividade ele vai querer fazer, em cada semana, tá? De noite, a mesma coisa. Geralmente tem 2 ou 3 opções para o aluno fazer, o aluno vai escolher o que quer fazer, e depois vai se anotar, e aí vai fazer essa atividade, tá? Nos finais de semana, aí acontece, o primeiro final de semana, no sábado, esse aluno vai para Londres, a gente se encontra na escola às 7h30 da manhã, entra no ônibus, vai para Londres, conhecer Londres, faz um walking tour em Londres, nos pontos principais de Londres.
De tarde, aí almoça junto, e de tarde tem um tempinho livre para compras ou para caminhar pela cidade, não muito longe, geralmente fica na Oxford Street, onde tem várias lojinhas, pontos turísticos, e aí depois de 2 horas tem que voltar até o nosso staff para assinar o nomezinho e dizer que está ali, está tudo bem, volta mais 2 horas, depois volta para a gente retornar para Cambridge, ok? E no domingo, esse aluno tem a opção de ou fazer, né, de manhã é livre para o aluno dormir, porque senão fica puxado, né, porque é todos os dias com atividade, então amanhã é livre, o aluno dorme até um pouquinho mais tarde, depois se encontra na escola para o almoço, e aí vai para a atividade da tarde. Então, essa atividade da tarde pode ser Yaili, que é uma cidade próxima de Cambridge, é 5 libras para Yaili, ou faz shopping, ou vai a Grantchester. Grantchester é tipo uma village, um bairro, na verdade, de Cambridge, que fica um pouquinho mais afastado, mas é uma paisagem maravilhosa, que tem o River Cam, que passa ali, né, a cidade é cortada pelo rio Cam, então passa o rio ali na volta, é super bonito para fazer piquenique, para conhecer a parte eles chamam de rural, né, de Cambridge, mas é super legal, no verão fica lindo, tudo verde, maravilhoso, junto com o River Cam, então, para fazer esse passeio, também, o aluno pode escolher o que ele vai fazer. Isso na primeira semana. Na segunda semana funciona da mesma forma, atividades de tarde, atividades de noite, o aluno escolhe o que quer fazer. Na quinta-feira tem uma trip para Burston Edmonds, é uma cidade que fica em torno de 45 minutos de Cambridge. A gente faz essa trip para lá para o aluno conhecer um pouquinho da cidade, para conhecer um pouco de vilas da cidade do UK, né, do país. Então, esse aluno passa o dia, faz um walking tour, passa o dia lá, faz um piquenique também, depois fica um tempinho livre e voltam para a escola. O dia não, né, passa a tarde porque sai meio-dia, você tem as aulas de manhã e sai meio-dia para essa trip. E aí, na quinta-feira é o único dia que vocês têm uma free evening, porque a volta de Burston Edmonds é um pouquinho mais tarde, então tem free evening. Na sexta-feira faz um show de talentos, que vão estar se preparando na semana, vão fazer um show de talentos, e depois a festa de despedida, e no sábado os alunos vão embora para quem ficou essas 2 semanas conosco. Aqui algumas fotinhos de Londres, como é que funciona, então mais ou menos o full day trip to London, então vão passar o dia em Londres, né, chega em Londres aproximadamente às 10 da manhã, daí faz o walking tour, visita os pontos principais, e depois tem os horários de tarde livre, que nem eu conversei com vocês, e depois temos o Half Day Trip to Burston Edmonds, que daí eu tenho as fotinhos ali, é uma cidade mais histórica, então é para ver um pouquinho mais das cidades pequenas da Inglaterra, como é que funcionam, como é que é o dia a dia dessas cidades menores. Almoçam com piquenique e depois tem um tempinho livre para conhecer, para entrar em loja, enfim, do centro da cidade, no Market Square. Transfers, então. Como é que funcionam os nossos transfers? Vocês vão ir com a Colin, então, vão comprar a passagem, que vai chegar no domingo, entre as 9 e as 17 horas da tarde, caso não seja grupo. Se é grupo, daí é o dia que chegar, a gente vai estar indo lá buscar, mas caso seja o aluno independente indo, tem que comprar essa passagem, que chegue entre 9 da manhã e 5 da tarde, em Heathrow ou Stansted. Geralmente, Brasil vai para Heathrow, né? Os nossos staffs vão estar lá esperando. Esse ano eu mesma fiz aeroporto também. Então, a gente espera o aluno, coloca no transfer, né? Esse transfer leva o aluno até a escola. Na escola tem outra equipe nossa esperando esse aluno. E aí esse aluno faz o quê? O pessoal recebe na escola, mostra a escola, como é que é, onde que fica a localização da escola, para esse aluno visualmente já ter visto o prédio da escola, porque no outro dia ele tem que chegar na escola sozinho, né, ou com um colega, ou com os staffs, enfim, mas vai chegar na escola. Então, do aeroporto de Heathrow até Cambridge leva em torno de 2h30, tá, porque o aeroporto de Heathrow, em Londres, ele já é afastado, então leva em torno de 2h30, esse aluno chega na escola, nossa equipe recebe o aluno lá, mostra a escola, e aí coloca num táxi e manda para a acomodação, tá? Chegando na acomodação, tem outra equipe da Select esperando para mostrar quarto, dizer como é que funciona, como é que vai funcionar a lavanderia, que dia que lava roupa, que horas que é o café da manhã, como é que vai funcionar no próximo dia. Então, tem sempre alguém esperando esse aluno, tá? E se é grupo que está indo junto, aí, independente do horário que chegar, a gente vai estar no aeroporto, independente do aeroporto, a gente vai estar lá esperando,
pega o aluno e faz a mesma coisa, leva para a escola, da escola vai para as acomodações. Gente, é isso aí. Se tiverem dúvidas, procurem a Colin, né, para tirar dúvidas, que daí qualquer coisa a Ju ou o pessoal da Colin vai estar me perguntando, eu vou estar respondendo, eu estou sempre disponível para vocês para responder qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção de todos e espero encontrá-los em Cambridge em 2026. Aline, muitíssimo obrigado por essas explicações tão claras. Eu acho que todo mundo aí sentiu o gostinho do que é estudar em Cambridge, viver em Cambridge, fazer todas as atividades. Você apresentou de uma forma clara e detalhada como que é a vida na escola realmente, como que é o cronograma. É importante a gente reforçar da exclusividade da Select em relação aos programas que estão sendo lançados agora em 2026. Não existe no mercado nada parecido com o que está sendo ofertado. Às vezes, os alunos que me procuram, eles têm um conhecimento bom de inglês. Então, além do intercâmbio de idiomas, eles querem fazer alguma outra coisa. E aí vocês surgem com essa novidade que eu achei maravilhosa, tanto para quem gosta de esporte, quanto quem gosta de computação, né? E de ciências também, que é uma área encantadora. Então, assim, eu acho que não percam a oportunidade de conhecer a fundo realmente esses programas. E se tiver interesse, me chama no WhatsApp. Vamos conversar, que a gente planeja o seu intercâmbio. Obrigada, Aline. Um grande beijo. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Tchau.